A Freedom House publicou em Washington o seu relatório anual sobre a liberdade no mundo e que, no essencial, confirma o que a percepção empírica nos oferecia. E quais são as conclusões que se tiram do relatório? Os direitos políticos e as liberdades civis dos cidadãos de todo o mundo têm vindo a degradar-se em termos globais nos últimos 18 anos. E isto traduz a análise dinâmica dos regimes políticos e não uma simples fotografia do momento, o que indicia a tendência para o crescimento dos regimes totalitários e antidemocráticos. Em concreto, esses direitos e liberdades regrediram em 52 países, que representam 1/5 da população mundial, enquanto se verificou no ano passado uma melhoria dos indicadores em apenas 21 países. Conclusão: estava certa a ideia do senso comum de que os últimos anos conduziam a uma mudança do panorama democrático no mundo, no crescimento constante dos regimes autocráticos e violadores dos direitos humanos, na promoção de tomadas de poder pela força e na absoluta irrelevância dos direitos de cidadania. Ou seja, a cidadania está em perda. A avaliação da Freedom House sugere como causas determinantes da alteração progressiva dos regimes e sistemas políticos as manipulações eleitorais, os conflitos armados e as alterações violentas do poder e os ataques ao pluralismo como elemento estruturante dos regimes democráticos. Nas manipulações eleitorais aponta o Camboja, a Turquia, o Zimbábue e a Polónia como exemplos. Nos conflitos armados cita as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza e a guerra civil no Mianmar. Os analistas da Freedom House apontam também como riscos neste ano de 2024 nas eleições na África do Sul, em que cresce a criminalidade violenta, a xenofobia, a corrupção e o desemprego jovem, nas da Índia, com os ataques à liberdade de imprensa, nos Estados Unidos, com assédio e intimidação de políticos e sistema judicial, e com o espectro da violência face aos resultados, como ocorreu em 2021. Este é o panorama geral, em traços largos, do que tem ocorrido no mundo quanto aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e quais as ameaças que se colocam este ano, em que ocorrerão processos eleitorais em cerca de 40 países e em que a sua regularidade pode estar em causa. E quanto ao que se passou em 2023 nos países africanos de língua portuguesa e que conduziram às posições no ranking? Pouco há a dizer. E desse pouco já a tínhamos como adquirida na análise e avaliação da evolução política que fomos acompanhando ao longo do tempo. Cabo Verde é o país mais bem avaliado entre os países africanos, no que respeita aos direitos políticos e liberdades civis. E São Tomé e Príncipe surge em terceiro lugar. As Maurícias são o segundo país. Ou seja, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe integram a lista dos países africanos qualificados como livres. Moçambique e a Guiné-Bissau estão integrados no lote dos países parcialmente livres e Angola e a Guiné Equatorial nos não livres. Nesta altura estarão a perguntar o que é que isto representa e qual a solidez dos critérios que permitem estabelecer este quadro de referência. A relevância da ponderação do relatório da Freedom House decorre do seu próprio mérito científico e técnico e de constituir, pela solidez dos critérios, um instrumento de avaliação da evolução positiva ou negativa dos poderes políticos e dos regimes, o que incomodará certamente todos aqueles que, direta ou indiretamente, suportam politicamente os regimes autoritários e diabolizam como inimigos tudo o que evidencia as distorções democráticas desses regimes.